Bom, secretário, para começo de conversa, a lei criada em 95 deixou de existir em 2002. Então, quem foi o autor da lei ou não, não importa, já não vem mais ao caso. O que importa é o autor da lei que revogou essa lei anterior. O vereador fez o seu papel, fez o seu trabalho, revogou a lei que ele achava que não estava sendo justa com o morador, com o contribuinte de Maringá. Por outro lado, o prefeito da época deveria ter criado um novo mecanismo, uma nova legislação, uma nova lei para substituir a lei anterior. E o prefeito da época não fez. Os prefeitos continuaram cobrando em cima de uma lei que não existe mais. E aí, tá certo isso? Você, nesses últimos 17 anos, pagou para retirar árvores da frente da sua casa? Você tem direito a ser ressarcido, porque pagou por algo que não é legal, que não existe uma lei, que não está embasado, fundamentado numa cobrança. Eu quero voltar aqui para ver. Aqui está. Se você acessar o site da Câmara de Vereadores de Maringá, você vai encontrar. A nossa equipe procurou ontem, desde a tarde até agora há poucos minutos, respostas para essa cobrança. E digitando o número da lei, 3774/1995, o ano que ela foi criada, encontra ali, ó, dispõe sobre a erradicação de árvores nos passeios públicos. E aí a lei 5723 de 2002 revoga integralmente essa lei. Nós vamos... Isso aqui está na Câmara Municipal de Vereadores de Maringá. Agora, o que o vereador, autor da lei, tem a dizer? Não pode cobrar, segundo o vereador. Ele já criou, inclusive, essa lei, revogando a lei de 1995, justamente para que as pessoas não fossem cobradas. E aí a nossa equipe é procurada ontem por uma moradora aposentada que ganha o salário mínimo e tem 800 e poucos reais para pagar para retirar a árvore de lá, embasada numa lei que não existe mais. Nós procuramos desde ontem à tarde, Câmara de Vereadores, procuramos informações nos sites, nas leis, procuramos informações junto à Prefeitura Municipal e só agora, há poucos instantes, foi que a Prefeitura nos deu uma resposta. Bateram cabeça 3x4 tentando encontrar uma solução. Agora, quando era para cobrar, eles não procuraram, se vazaram, procuraram descobrir se tinha uma lei que autorizava essa cobrança ou não. Simplesmente cobraram. Aí ontem, quando nós entramos de cabeça nessa briga, eles foram atrás de buscar uma explicação para convencer o povo. Vamos ouvir de novo o vereador aqui, autor da lei, que revogou a lei anterior da cobrança, para ver de novo o que ele tem a dizer. É o presidente atual da Câmara de Vereadores de Maringá, que na época era vereador e foi autor desse projeto. Vamos ouvir. Prefeitura aplicar, fazer o cálculo, dizer que tem que fazer pagar essa indenização de 800 e poucos reais com base nessa lei de 95 que foi revogada, aí não pode, porque está aplicando uma lei que não existe mais na prática. Está falando aí o vereador, presidente da Câmara Municipal. Tudo que estamos falando aqui está embasado em projetos, em leis publicadas em Diário Oficial e que já está valendo desde 2002. Você pagou para retirar a árvore aí na entrada da sua garagem? Você passou pela mesma situação que essa senhora passou, pagou por desconhecer os seus direitos? Quer compartilhar essa experiência com a gente? Manda um WhatsApp para cá que eu quero ouvir você. 991277780. Esse é um dos assuntos principais do dia. Essa senhora, para você que está chegando agora, pegando o Tribuna da Massa, foi na prefeitura para pedir a retirada dessa árvore, que quando foi construída a casa era uma árvore de pequeno porte. A árvore cresceu, está atrapalhando a entrada dos carros na garagem dessa senhora, que aliás nem tem carro, mas recebe muitas visitas. O filho, os netos, a nora vão visitá-la e tem dificuldade de entrar com o carro, porque a árvore está gigantesca, tomando conta aí de grande parte da calçada. Foi na prefeitura e lá informaram que ela teria que pagar mais de 800 reais para retirar a árvore, porque existia uma lei. Nós fomos atrás para descobrir que lei era essa e descobrimos que a lei não existe mais. A lei foi revogada em 2002. A nossa equipe bateu cabeça ontem, a tarde toda, hoje durante toda a manhã, até que finalmente a prefeitura conseguiu a explicação para essa cobrança que está sendo feita aí há mais de 17 anos, sem lei nenhuma. O Erickson Rezende, que é um dos que estão acompanhando esse caso, está aí em frente à prefeitura. A gente aguardou até há poucos instantes, parece que a nota acabou de chegar, está fresquinha, saiu do forno agora. O que a prefeitura diz a respeito dessa cobrança, até onde eu entendo, indevida, o Erickson? Boa tarde.
Oi, Robson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, a Prefeitura nos enviou uma nota depois de muita insistência para que alguém pudesse nos dar uma entrevista e explicar aí essa contradição entre uma lei que foi então sobreposta à outra e que não permitiria mais esse tipo de cobrança. A nota é bastante técnica e, na minha opinião, explica muito pouca coisa. Eu vou ler ela na íntegra para que você, Robson, e quem está nos assistindo, tente entender alguma coisa. Vamos lá, então. O entendimento da Secretaria de Serviços Públicos, a CEMUSP, é que a Lei 3.774/95 mantém sua validade, diferente da compreensão de que o dispositivo teria sido revogado integralmente pela Lei 5.723/02. Na prática, isso significa que os elementos jurídicos contidos na Lei 3.774, como os parágrafos 3º do artigo 2º e o artigo 3º. Observe que a Lei 5.723/02 não faz referência a esses dispositivos, finalizando no artigo 7º, que a revogação só alcançaria os itens conflitantes. Portanto, legalmente, o aspecto da lei que prevê a indenização ao município nos casos de remoção de árvores sadia, mas que em função de seu posicionamento obstruam uma saída ou uma entrada de veículos, continua válido. Lembrando, essa é a nota enviada pela Prefeitura depois de muita insistência que algum representante do poder público nos desse uma entrevista sobre essa questão entre a lei de 2002 e a lei de 1995. Eu volto contigo no estúdio, Robson. Sinceramente, eu não entendi. Deu um nó na minha cabeça aqui agora, porque a Prefeitura diz que continua cobrando embasada numa lei que foi revogada. O próprio vereador, autor da lei na época, hoje presidente da Câmara Municipal, diz que a lei foi revogada totalmente, não parcialmente. Não deixou nenhuma brecha para a continuação da cobrança. A lei foi totalmente extinta, ela deixou de existir. Está escrito aqui no site da Câmara Municipal de Vereadores de Maringá, que aliás foi publicada em Diário Oficial, deixou de existir, revogada integralmente, diz o texto, não parcialmente. Não ficou uma brecha dentro do projeto anterior para que a Prefeitura continuasse cobrando. Então, embasado em que, se nenhuma nova lei foi criada depois da revogação dessa, essa cobrança está sendo feita. E não é apenas um caso dessa senhora. Imagina você, ao longo de 17 anos, numa cidade como Maringá, com tanta árvore, que tanto problema traz para o morador, com tanta gente precisando de autorização para cortar, de tanto pedido de liberação, quantas pessoas foram lesadas, porque se não existe uma lei, não existe uma legislação que permita a cobrança, o consumidor está sendo lesionado. Aliás, lesado, eu até quero pedir aqui para que a minha produção entre em contato com especialistas no assunto, pode ser o procurador do município, alguém ligado ao direito do consumidor, para saber como as pessoas podem ser ressarcidas desse dinheiro que foi pago indevidamente. E se não fosse nosso, essa senhora teria pago, tirado da sua aposentadoria, um dinheiro suado, dinheiro escasso que ela usa para pagar o medicamento, para pagar por um serviço que é público e que não deveria ser cobrado. Nós vamos continuar esse assunto aí, porque agora eu quero confrontar, por favor, Murilo, eu quero confrontar aqui o que disse o vereador com a nota da Prefeitura. O vereador diz que a lei não existe mais. A Prefeitura diz que parcialmente a lei ainda passa a vigorar. Vamos colocar os dois cara a cara para resolver essa história, explicar isso direitinho, porque o que não pode é o povo ficar pagando por algo que não é justo, que não é legal, que não está embasado em lei nenhuma. E outro detalhe, vamos mais a fundo nessa história. Se não existe uma lei para cobrar, para onde está indo o dinheiro? Tem que ter uma justificativa para essa entrada de dinheiro no caixa da Prefeitura. São perguntas e perguntas que o povo em casa deve estar se fazendo nesse momento. E nós estamos aqui para isso, para brigar por você. Porque aqui ninguém tem rabo preso e aqui a gente vai a fundo com o dedo na ferida, doa quem doer. Se você tem algum problema aí que está lhe tirando o sono, seus direitos não estão sendo respeitados, você está sendo lesado ou enganado, nos procure. Não precisa vir pessoalmente, não. Pode mandar o WhatsApp, mandar uma mensagem de áudio, de texto para a gente nesse telefone, que nós vamos em busca de respostas para ajudar você. Nós estamos aqui pelo justo. Não é isso, Eduardo Costa? O Eduardo Costa, o Eduardo Santos. O Eduardo está comigo aqui, o Dudu. Nós temos 4 patas e 4 mãos e 4 patas para brigar.